Isso é benção. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, vai falar sobre a cura de uma mulher. Olha aí, né? Então, mesmo antes de começar a pregar, as mulheres que estão aqui hoje, receba a sua cura. Receba a sua cura. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a salvou. Algumas versões, a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Glória a Deus por isso. Essa mulher, a história dessa mulher, ela é muito interessante, porque é algo de um sofrimento prolongado de uma pessoa. E aí eu fiquei pensando nesse texto, meditando nesse texto. E aí você vê a situação dessa mulher junto com as pessoas que envolviam essa mulher, que a multidão, os discípulos, nós hoje aqui. E você já percebeu que por muitas vezes nós colocamos obstáculos onde não tem, onde não deveria ter, em alguma situação da nossa vida? Nós mesmos criamos obstáculos para que tudo aconteça. Então, quando isso acontece, mesmo sem você perceber, com as suas atitudes, ações, você vai criando obstáculos para a sua bênção, né? Seu caminhar com o Senhor. Isso mostra que nós não estamos caminhando pela fé. Nós falamos isso sobre fé no GC na sexta-feira. Foi um momento tremendo que nós tivemos no GC na sexta-feira. Falamos sobre fé. E eu citei até uma frase que quando nós decidimos caminhar pela fé, nós enfrentamos alguns desafios. Porque a nossa fé ela precisa ser aumentada. Ela precisa crescer. E esse texto aqui dessa mulher que nós lemos, a gente vê que o texto de uma mulher que por muitos anos ela sofria de uma enfermidade. E aquela enfermidade trazia para ela vergonha, humilhação, desprezo. Só que um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos seus milagres, daquilo que ele fazia. E ela, em seu coração, ela falou assim: eu preciso encontrar esse homem. Eu preciso ir até ele. E ela toma essa atitude, esse posicionamento, e vai até Jesus. E o milagre acontece. Porque ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E aí o que nós aplicamos
para nós nesse texto aqui. É interessante que você pode ver que quando você lê o texto, você vê que tudo que era possível ela fazer, ela fez. Tudo que era necessário fazer, ela fez. Mas nada adiantou. Mas tudo foi resolvido quando ela encontra Jesus. Então o que você vai fazer a partir de hoje é tirar todos os obstáculos que impedem você de se aproximar de Jesus. Melhor, não só de se aproximar, mas de tocar em Jesus. E o que nós vamos falar hoje é sobre o toque que traz vida. O toque que traz vida. Aleluia. Como eu disse, um dia ela ouviu falar de Jesus, de seus milagres, e algo dentro dela despertou. Ela tinha certeza no coração dela que ela precisava chegar até Jesus. E aí, quando ela para de criar obstáculos, ela tem uma reação. A reação dela foi de não olhar mais para o lado, não procurar mais os médicos, mas sim procurar aquele que resolve. Aquela mulher, a partir de agora, ela experimenta o toque que iria trazer vida. E aí eu quero passar com vocês por alguns, melhor dizendo, pelos versículos. Versículo 25. Vai dizer assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. É interessante que o texto não vai falar o nome dela, o endereço dela, sobre a família dela, mas fala sobre o seu sofrimento e o tempo que durou o sofrimento. São dois pontos que chamam a atenção. O sofrimento, ele muitas vezes é tão pesado que ele sobrepõe a razão. E aí a esperança vai embora. No meio daquele problema, da situação, daquele sofrimento, você não vê solução. Porque a sua razão foi embora, a sua esperança não existe mais. Aquela mulher por 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha para resolver o seu problema. O tempo que ela esperou, no meio de um sofrimento, quando nós estamos passando por uma luta, 2 dias, 1 mês, parece que é 1 ano, parece que é uma vida toda. É assim que essa mulher vivia. E talvez você que está aqui hoje, tem algo na sua vida que traz sofrimento. E é tanto tempo já que você vive esse sofrimento, que a esperança foi embora. E talvez você venha em culto atrás de culto, mas você não vê a saída. Você não vê a solução. Qual é o sofrimento que você passa? Qual é a luta que você passa? O Senhor disse: nesse mundo tereis aflições. Todos nós passamos por lutas. Lógico que uns já criou uma maturidade, um crescimento espiritual, que as coisas parecem ser mais leves. Tem outros que ainda não cresceram o suficiente e qualquer luta que vem é pesada, porque não sabe aonde procurar, não sabe aonde colocar a sua fé, porque falta maturidade. Mas nessa manhã você vai sair daqui certa de que há alguém que resolve os seus problemas, que luta por você. Aleluia.
No versículo 26 diz assim: que ela padecera muito, os cuidados de vários médicos, gastava tudo que ela tinha, e tudo piorava. É interessante que muitas vezes, quantas vezes eu passei por lutas, e você fazia, e parecia que aparecia uma pontinha de esperança, e você firmava naquilo, aí no dia seguinte piorava. Aí passava uma semana, você falava, agora vai melhorar, e piorava. Então veja o que é na situação dessa mulher, veja o que acontece na vida de uma pessoa que não conhece Jesus, ou por muitas vezes conhece a Jesus, mas ainda não experimentou na plenitude o que Jesus pode fazer por ela. Por isso que a gente sempre fala aqui, você não pode ser um cristão raso, você tem que procurar se aprofundar em conhecer mais Jesus, em estar mais perto dele, porque uma vida sem Jesus é uma vida de desperdício. Veja que essa mulher, ela perdeu o tempo, longe de Jesus, ela perdeu o tempo, ela perdeu dinheiro, ela perdeu família, ela perdeu comunhão, ela perdeu tudo. E uma pessoa longe de Jesus, ela perde tudo que ela tem. Pastor, mas eu vejo pessoas que não têm Jesus aí, né? Aparência, mas aqui dentro, quem não tem Jesus, há um buraco profundo. E é interessante quando o Senhor me deu essa palavra, e eu meditando, falei, Senhor, mas pelo que a gente já conhece os irmãos, né? Todos ali já entregaram a sua vida a Ti e tal, mas sabia que são etapas? É que nem o pessoal fala, né? Primeiro você começa, depois você melhora, né? Primeiro você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e aí depois você vai conhecendo, e você vai vivendo, e você vai experimentando o que Ele tem para você. O que essa mulher nos ensina é que nós temos que nos mexer, não podemos ficar parados. Pastor, mas então você está falando que do jeito que eu estou, sim, você tem que procurar mais. Procure mais Jesus, queira mais Jesus, queira conhecer mais, se aprofundar. Vamos lá, no versículo 27 vai dizer assim, ó: quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. É interessante que, quando a gente olha para a vida dessa mulher, ela procurou em muitos lugares, anos e anos. Uma pessoa, ela pode procurar a solução para o seu problema em muitos lugares. Talvez ela encontre uma solução paliativa, mas quando nós procuramos realmente solucionar aquele problema, somente em Jesus. E aquela mulher, ela procurou saber quem era Jesus. Ela falou: eu preciso chegar até Jesus. E eu estou falando para pessoas que conhecem Jesus, mas conhecer Jesus é uma coisa, caminhar com Ele é totalmente diferente. É experimentar aquilo que Ele tem para nós. Vamos lá. Essa mulher, para ela alcançar o que ela desejava,
ela teve que tomar algumas posições. Ela sabia o que ela sofria, ela sabia o que ela passava. Até então, antes de encontrar Jesus, ela não via solução nenhuma. Mas agora na frente dela, o coração dela despertou algo que antes não havia despertado antes. Ao ouvir falar de Jesus e dos seus milagres, talvez por um momento ela pensou: é a minha última solução. Talvez, logo no início ela falou: será que ele faz? Questionamentos que não pode ter na minha vida e na sua vida. Você não pode achar que Jesus faz, ou pensar que Ele pode resolver por um tempo. Quando você tocar no manto do Senhor, Ele vai fazer, e quando Ele faz é por completo. Mas não é necessário, não é apenas chegar perto de Jesus, é tocar no seu manto. E para tocar no manto de Jesus, é preciso ter atitude. Atitude você pode trazer para disposição. E eu achei interessante, quando eu fui procurar alguns significados para a palavra disposição, diz assim, de atitude, disposição no interior do coração, que junto com a mente faz refletir a nossa postura exterior. Então logo quando você levanta e você fala assim: hoje eu preciso tomar alguma atitude, aquilo começa a trabalhar no seu coração e a sua mente começa a ser transformada, e o seu exterior demonstra isso. Porque aquela mulher com 12 anos sofrendo de hemorragia, aquela mulher era para estar se arrastando, não andando. Quem já teve anemia aqui sabe. Quem já teve hemorragia sabe a fraqueza que é. E como fazer para chegar em Jesus? Se ela era uma mulher esquecida, em quem ela tocasse, essa pessoa ficava impura pelas regras da época. E ela tinha que se identificar que ela era impura. Logo, ela era rejeitada, mas ela precisava chegar até Jesus. E agora? E agora? Mas o nosso posicionamento e atitude muda situações. Sabe por que muitas vezes nós não tomamos atitude de seguir e andar mais perto de Jesus, ou tocar no manto dele? Porque a gente fica preocupado com o que as pessoas ao nosso redor vão pensar da gente. Ah, mas agora ele virou crente. Ah, mas agora ele não fala mais palavrão. Ah, mas agora ele não faz isso, não faz aquilo. Nós ficamos preocupados das pessoas que estão à nossa volta nos rejeitar, e a gente não se entrega a Jesus. A gente não vive Jesus. Nós vivemos uma farsa. Nós vivemos uma farsa. E é interessante quando a gente fala, pastor Wagner, que a gente vive uma farsa, e isso traz um temor no nosso coração, porque a palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. Você não engana Jesus. Nós não enganamos ao Senhor. Não é com palavras difíceis que nós tocamos o coração do Senhor. Nós tocamos o coração do Senhor com um posicionamento de adorador.
E essa mulher, ela dá um exemplo do que é se chegar no Senhor e tocar no seu manto e permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. No versículo 29 vai dizer que assim que ela toca em Jesus, imediatamente cessou a sua hemorragia. Imediatamente. Veja só, sofrimento, tempo de sofrimento, atitude, posicionamento. Ela rompe todos os obstáculos, chega até o Senhor, toca no manto dele. A diferença de caminhar, de conhecer Jesus e tocar nele, é viver no sobrenatural. Enquanto nós caminhamos com Jesus, ok, você está legal, você está com o seu coração tranquilo, mas vivendo anos e anos da mesma maneira. Mas quando você decide se posicionar e tocar no manto de Jesus, você começa a viver o sobrenatural de Jesus. E aquela mulher decidiu viver o sobrenatural. E a palavra diz que assim que ela toca na orla do vestido de Jesus, imediatamente ela foi curada. Qual o seu posicionamento diante da sua dificuldade? É fazer algo mais para Jesus? O Senhor se agrada daquele que se levanta, se posiciona e fala: eu preciso fazer por Jesus, eu preciso fazer algo diferente. Muitas vezes nós, como cristãos, entramos numa rotina, e aí a gente vive não diferente das pessoas do mundo. Você só é aquela pessoa certinha, mas não é a pessoa que experimenta aquilo que Deus tem para você. Quando a palavra diz que nós seremos bem-aventurados, que as bênçãos do Senhor nos seguirão, é para aqueles que se aprofundam, é para aqueles que buscam, é para aqueles que desejam. Eu quero mais de ti. Nós não cantamos? Mais de ti. Quanto mais nós nos humilhamos diante do Senhor, mais Ele nos honra. Mais Ele nos honra. E essa mulher, com a atitude dela, ela nos dá uma lição. Se eu fizesse uma pergunta aqui: você está caminhando com Jesus ou está tocando no manto dele? Qual seria a sua resposta nessa manhã? Muito sincero. Quando a gente ministra uma palavra, essa palavra pega a gente primeiro. Essa pergunta que eu faço para você aqui, Jesus fez primeiro para mim. E aí, Douglas, você está caminhando ou você está desejando tocar no meu manto? Como está a sua vida espiritual? Esse texto aqui só não mostra simplesmente a cura de uma mulher, mas mostra a vida de uma pessoa que desejou mergulhar no profundo e conhecer e viver a essência do que é andar com Jesus. Porque nós ouvimos uma palavra no domingo, saímos daqui muitas vezes, acabou nossa vida espiritual, não queremos saber mais, não lemos a Bíblia, não oramos, não fazemos mais nada, esperando o próximo domingo. Nunca viveremos o sobrenatural dessa maneira.
Mas no momento que você sai dessa porta, e você fala, essa palavra foi para mim, e eu vou viver, e eu vou buscar Jesus, as coisas começam a acontecer. Posicionamento, intimidade com o Senhor. No versículo 30 diz assim, que no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Aqui é interessante porque a multidão ali, ela comprimia o Senhor Jesus, e Jesus para e fala assim, para aí, alguém me tocou. Aqui é a prova de que nós não tocamos em Jesus de qualquer maneira. Aqui é uma prova clara. Nós só conseguimos tocar em Jesus quando temos um coração quebrantado, totalmente desarmado do nosso eu. Nosso eu. Sabia que muitas vezes nós nos colocamos à frente de Jesus? Essa mulher não tinha mais nada. Pastor, mas ela buscou, quando aí que ela viu, não tinha mais nada. Mas ela buscou. E nós que conhecemos a Jesus, entregamos nossa vida e não buscamos. A gente sempre fala que é a questão do primeiro amor, né? Tem muitos cristãos que tem 5, 10 dias de conversão, tem muito mais fé do que a gente que tem 30, 40 anos. Não se acostume com o cristianismo. Não se acostume dizendo que agora eu sou crente. A palavra diz que nós temos que procurar nos santificar cada dia mais, até alcançar a estatura do varão perfeito. Mas nós não conseguiremos, porque só estaremos completamente perfeitos quando o nosso corpo for glorificado. Então por isso que é uma busca constante. Não tem crente, não tira férias. Crente não se aposenta. Quando o pastor Wagner nós não tiver mais aquele vigor para a gente pregar aqui o evangelho do jeito que a gente prega hoje, né? A gente vai sentar numa mesa, pastor, e nós vamos aconselhar muitos jovens. Eu conheço um pastor, eu já fui falar com ele umas 3 vezes, lá na Zona Leste. Já por 20 anos, numa padaria ele chega toda manhã. Ele pede o café dele, ele senta na mesa e fica. Ele chega por volta das 8 horas, 7h30, 8 horas, e fica até a hora do almoço. E as pessoas já conhecem ele. Ele simplesmente pega o café e senta na mesa. Tipo de 15 em 15 minutos, sempre senta alguém para conversar com ele. E ali ele aconselha. E ali ele fala do evangelho. Então os garçons já sabem, quando ele entra, a mesa dele está separada. É viver o evangelho. É viver Cristo todos os dias. Nós cantamos aqui, Ele está voltando. Em breve Ele virá. Olha o mundo como está, meus irmãos. Se isso não é uma prova latente de que Jesus pode voltar a qualquer momento, então nós estamos totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. Nunca foi tão evidente a vinda de Jesus. Nunca, parece que está palpável, né, pastor Wagner? A vinda de Jesus.
A qualquer momento ouviremos o nosso nome ser chamado. A qualquer momento a trombeta vai soar. E a igreja, aqueles que estiverem tocando no manto de Jesus, vai ser arrebatado. Porque muitos que estão caminhando não alcançarão. E aqui, nesse momento aqui, que Jesus percebe que dele saiu o poder e diz: quem tocou em mim? Isso aqui é uma prova latente. Olha só, no versículo 31 vai dizer: responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Gente, esse versículo aqui é extraordinário, porque, olha só, ele confirma que muitos que estão perto de Jesus não fazem Jesus parar. Aquela mulher, a atitude daquela mulher, pastora Lília, fez Jesus parar. Jesus tinha um destino, a casa de Jairo. Ele tinha um destino. Mas a ação daquela mulher, o posicionamento, a fé dela, de tocar no manto de Jesus, fez Jesus parar. Aleluia. E ali, olha só, uma multidão, a palavra diz, uma multidão estava aglomerando, pressionando Jesus. Mas só Jesus e aquela mulher sabiam o que estava acontecendo. Só os dois. Isto fala sobre intimidade. Uma intimidade capaz de transformar qualquer situação. Por que aquela multidão se aglomerava? Por quê? Qual é o motivo deles? Não era por Jesus? Não era por causa de Jesus? Jesus não estava caminhando? Não estavam todos caminhando com Jesus? Talvez os incrédulos olhassem, pastora, de longe e falavam assim: ah lá aqueles cristãos, ah lá aqueles que seguem a Jesus. Mas no meio daquela multidão, só uma fez Jesus parar. Só uma mostrou intimidade que fizesse mudar uma situação. Vocês estão entendendo que é muito mais do que caminhar com Jesus? Só caminhar com Jesus não faz você viver o sobrenatural. Mas aquela mulher, com a sua atitude, seu grau de intimidade, fez Jesus parar. E aí eu tenho uma palavra para você, uma frase que eu anotei aqui, aquelas frases que eu coloco em letras diferentes. Não seja apenas aquele que acompanha a multidão, mas seja você o milagre. Aquela mulher decidiu, ela falou assim: eu não quero ser mais um nessa multidão. Eu quero ser aquela que vai experimentar o poder de Jesus. Você sabia que Jesus está olhando para mim e para você nessa hora e falando assim: eu tenho coisas grandes para derramar sobre você. Eu quero derramar sobre você um poder que você nunca experimentou. Eu quero. Mas enquanto você for igual à multidão, você não vai receber. Mas no momento que você sair da multidão e se prostrar e tocar no meu manto, eu derramarei sobre você o poder. Aleluia, aleluia, aleluia.
é sobre atitude. Atitude e posicionamento que muda uma situação. Essa dificuldade que você passa, esse problema que você passa, a mudança de atitude, faz você receber a resposta que você precisa. Jesus não deixa ninguém sem resposta. Mas olhe para essa mulher, olha como estava o coração dela, um coração quebrantado, um coração prostrado, aleluia. E aí é interessante que Jesus, ele continua, depois que ele fala para os seus discípulos, olha, alguém me tocou, e eles falam assim, Jesus, mas tem uma multidão aqui, chega a ser meio insano, porque todo mundo te toca e você está falando quem me tocou? E ele fala, porque de mim saiu o poder, e ele continua, mas Jesus continuou olhando ao redor, para ver quem tinha feito aquilo. Você acha que Jesus não sabia quem tocou nele? Vocês acham que Jesus estava curioso para saber quem tocou nele? Você acha que Jesus sabia quem tocou nele? Lógico que sabia. Ele sabia. Jesus sabia quem havia tocado nele, mas ele queria honrar aquela mulher. Vocês estão entendendo? Sofrimento, cura, honra. Aleluia. 12 anos sofrendo. 12 anos. Ela toma uma atitude, a vergonha vai embora e vem a honra. Agora vai ser específico. Só as mulheres, levanta a mão. Eu falei ao pastor aqui, eu nem percebi que hoje é dia das mulheres, quando eu estava preparando essa palavra. Aí eu falei, gente, olha, a palavra, eu vou falar sobre uma mulher. Agora eu sei porque eu Deus essa palavra, pastor. Eu sei. Todas as mulheres, levanta a mão, ou você não quer? Quer ficar de fora? Olha aqui. A partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor começa a te honrar. A partir de hoje o Senhor começa a te honrar. E você vai vir dar testemunho aqui. O Senhor vai começar a te honrar. Por causa da sua postura, da sua fé, da sua intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. A partir de hoje o Senhor começa a te honrar. Mulher valorosa do Senhor. Você pode receber essa palavra? Aleluia, aleluia. Gente, foi nítido quando eu falei aqui de honra aqui. O Senhor falou assim, entrega para as mulheres. Como Deus faz, né? Como Deus faz. Estava preparando essa palavra, nem imaginava que hoje é dia das mulheres. Aleluia. Então o Senhor, ele chama agora essa mulher, ele sabia quem tinha tocado nele, mas ele queria o quê? Honrar a atitude daquela mulher, mostrando que ele continua procurando verdadeiros adoradores. Essa mulher, quando ela toca em Jesus, fala assim, espera aí, opa, encontrei alguém diferente aqui, então eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe que Jesus vai olhar para você e falar assim, ó, eu encontrei alguém diferente. Gente, sempre pensa nisso, na multidão, está uma mulher ali enferma, esquecida, agora ela é honrada,
na frente de todo mundo. Jesus sabia, ele sabia quem tinha tocado nele. Aí no versículo 33 vai dizer assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Aqui, adoração. Isso significa adoração. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Quando tocamos em Jesus, somos revestidos de uma unção que diante dele não conseguimos ficar de pé. Quando você toca verdadeiramente na hora de Jesus, toda vez que você entra na presença dele, você se prostra. Não tem como. Não tem como, não sei se você já teve essa experiência, literalmente, de não ficar de pé. Porque a presença do Senhor nos faz cair de joelho. E é tão interessante isso, porque a palavra diz que um dia, todos cairão de joelho diante dele. Todos. Aleluia. No versículo 34, já estamos caminhando no final aqui. No versículo 34 diz assim: então ele lhe disse: filha, a sua fé. Aqui por isso que nós temos traduções da Bíblia, e eu gosto muito de ir mais próximo ao original, né? E quando você vai mais próximo do original, a NVI está cura, né? Mas no original fala que então ele disse: filha, vai, a sua fé te salvou. Porque a salvação é mais importante do que a cura. Se ela tivesse sido salva, mas não curada, a adoração seria a mesma. Quando tocamos em Jesus, Ele nos surpreende, nos dando além do que pedimos. Você está pronto para ser surpreendido por Jesus? Você está pronta? Mas olha para a vida dessa mulher. Na sua casa, medite nesse texto aqui. Para você ver a importância do posicionamento dela, de querer tocar em Jesus. Então você vai olhar para a sua vida a partir de hoje e vai falar assim: será que eu estou tocando em Jesus? Ah, mas eu leio a Bíblia, eu canto, eu ouço até o louvor. Olha, eu ouço louvor, hein? Intimidade, busca. E aí na conclusão aqui eu coloquei uma frase dizendo assim: a fé daquela mulher foi tão grande, que ela, eu penso assim, pastor Wagner, que a fé dela foi tão grande quando ela vê Jesus e ela toca Jesus, e por Jesus falar que ela estava salva, que ela acreditou e se prostrou mais porque ela estava vendo. Ela se prostra diante de um Deus verdadeiro, e ela fala assim, a fé dela foi tão grande que ela acreditou mais em quem ela tocou do que naquilo que ela poderia receber. A nossa fé faz acreditar em Jesus de uma maneira que Ele é nosso Salvador, e aquilo que a gente precisa, a nossa cura, a nossa providência, é em segundo plano. Porque o que eu preciso literalmente é de Jesus. O que eu preciso é da salvação.
A cura, a restauração, a provisão é consequência da minha vida diante de Deus. É consequência. Então essa mulher, ela descobriu que tinha algo melhor do que a cura. Eu não tenho dúvida nenhuma que se você encontrasse essa mulher depois desse encontro com Jesus e falasse assim para ela: escuta, você encontrou Jesus? Encontrei. Mas aquele toque, aquela palavra que ele deu para você, e se você não fosse curada? Ela diria: assim mesmo eu estaria prostrada nos pés dele, que para mim o que vale é a minha salvação. E muitas pessoas estão trocando a salvação por bênçãos, estão trocando a salvação por um dia de alegria. Não troque a sua salvação por nada. Caminhe, prosseguindo um objetivo único: agradar a Jesus. Agradar a Jesus, aquele que morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Amém? Fique em pé no seu lugar. Lições que nós temos com o Evangelho. Muitas vezes, a palavra do Senhor, ela não nos faz pular de alegria, mas ela nos coloca no caminho que nós devemos andar. Caminho de adoração, caminho de rendição, caminho de busca, caminho de espera. Você sabe que muitas vezes eu faço essa pergunta para mim mesmo: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? E cada texto que a gente lê, cada texto que a gente estuda, a gente percebe o quanto nós precisamos buscar ainda mais. Desejo de ser cheio de unção, cheio da presença do Senhor. Sabe, aonde a gente passar a falar da palavra, as pessoas sentir que você está cheio de unção. É desse jeito. Então, nesse domingo você vai sair daqui fazendo uma reflexão: se você está caminhando ou tocando em Jesus. Se você sentir que você está caminhando, aí você lembra do versículo onde fala que ela tremendo com medo, ela se prostrou diante do Senhor. E quando realmente você se prostrar diante do Senhor, você começará a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Pai, perdoa, Senhor Deus. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor Deus, a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor Deus, das vezes que a gente não confiou em Ti como deveríamos, do momento que nós não adoramos como nós deveríamos adorar. Nos perdoa, Senhor, pois assim como aquela mulher, Senhor Deus, que a história dela foi tão marcante, ela está registrada no livro da vida, Senhor. Ela está registrada nesse livro aqui, Senhor Deus, que nos ensina, Senhor. Assim, Senhor, como a atitude dela foi tão significante, Pai, que o nosso coração também se encha de temor, e que a gente se prostre diante de Ti, Senhor, para buscar a Sua presença, Senhor. E que nesta manhã, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, abrir o nosso coração, Senhor Deus, e dizer: Senhor, eu Te amo. Senhor, eu não vivo sem Ti, Senhor. Senhor, me alcança, Senhor,
Quando o Aleluia. anjo deu